Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Meu coração está saindo pela boca nessa noite. Glória a Deus. Mas Deus é bom, né? Desde já quero agradecer a confiança que foi me dada para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer os meus pastores. Quero agradecer também a mídia, né? Que tem preparado aí o vídeo. Né? Mas toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor nessa noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor que fica em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Quem encontrou vai dando glória a Deus. Amém? Ajuda a preleitora nessa noite, por quê? Ontem o culto estava tão glorioso, foi tanto fogo, tanta glória, que eu perdi até já a minha voz. Né? Então, assim, ajuda a preleitora a dar glória a Deus nessa noite, amém? A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, que diz assim, acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outros a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Só até aqui, pode se assentar, glória a Deus. Desde quando o bispo, ele anunciou que o tema da conferência, né, seria sobre ativação, o Espírito Santo de Deus já queimava dentro do meu coração, essa palavra. E eu trouxe um pouquinho na consagração, né, referente aos dons espirituais. Mas o Espírito Santo de Deus queimava tanto no meu coração e falava, não, essa palavra, essa porção, eu não quero liberar só sobre 5, 6, 7. Eu quero liberar esta palavra para toda a igreja do Senhor. Porque a porção do Espírito Santo é para todos nessa noite. A palavra do Senhor fala que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. E ele alertava a igreja de Coríntios. Ele falava acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes. Não quero que sejais inconstantes. Sem conhecimento, sem entendimento. O Espírito Santo usou ali a vida do apóstolo Paulo para falar com a igreja de Coríntios, para alertá-los, por quê? A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja repleta de dons espirituais.
Só que era uma igreja que estava usando de forma incorreta os dons espirituais. Eles estavam usando os dons do Senhor de uma forma abusiva, de uma forma incorreta. Estavam usando os dons para sua própria promoção humana, para sua própria projeção humana. Nos dias de hoje não acontece isso, igreja. Acontece. Pessoas usando dons para conseguir. Nos dias de hoje, se você chegar aí nesses grandes pregadores que estão na moda, eles querem cobrar. Só quer pregar se pagar R$5.000. Só quer louvar se pagar R$10.000. Só quer visitar se pagar. Parece que a igreja gospel virou leilão. Quem dá mais eu vou. 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 Mas eu louvo ao Senhor por esse ministério, irmãos. Eu louvo a Deus por este ministério ICP, irmãos. Porque todos que aqui trabalham voluntariamente para a glória do Senhor. Porque nós não buscamos recompensa aqui na terra. A nossa recompensa está lá no céu. A igreja de Coríntios era uma igreja inconstante. Por isso que tem um estudioso que ele falou que nós não podemos medir o grau de espiritualidade de uma pessoa por causa dos dons. Então o fato é que lá em capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo alerta a igreja, fala assim, olha, ainda que falem línguas dos anjos, serão como sino que retine, ainda que profetize, ainda que realize milagres, se não tiver amor, de nada adianta. Vocês podem ter todos os dons, mas se não tiver os frutos do Espírito, de nada adianta. Nós só podemos medir o grau de espiritualidade de uma pessoa através dos frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos? É paz, amor, alegria, fé, longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Esse daí é o caráter cristão. Não é porque tem dom que vai para o céu. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, vai dizer assim, Jesus falando: eis que naqueles dias, muitos dirão, Senhor, Senhor, profetizei no teu nome, expulsei demônios, realizei milagres. Aí o Senhor fala assim, ei, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que entender que nós não podemos medir o grau de espiritualidade de uma pessoa por causa dos dons. A igreja de Coríntios estava usando os dons de forma incorreta. Mas essa noite, irmãos, estou aqui pelo Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui para esta casa, para dizer, ei igreja, usa a ferramenta que eu coloquei nas tuas mãos. Usa a ferramenta que eu coloquei nas tuas mãos, de forma correta, de forma virtuosa, para a minha glória, diz o Senhor. E essa palavra nessa noite é para ativar dons espirituais.
A Bíblia fala: buscai com zelo os melhores dons. E nessa noite, todos aqui têm dons, irmãos. Todos têm. Todos têm dons, todos têm dons, todos têm dons. Todos têm. Mas use da forma que o Senhor quer, para a glória do seu nome. Busque com zelo os melhores dons. E aqui a palavra do Senhor fala: ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há muitos dons que nós vamos aprender aqui nessa noite, mas o Espírito que comanda é o mesmo. Os levitas louvaram o Senhor. O mesmo Espírito que está sobre eles está sobre mim, está sobre vocês. Estou aqui ministrando a palavra. O mesmo Espírito que me usa é o mesmo Espírito que está dentro de você, que atua nessa igreja. É o mesmo Espírito que usou o preleitor ontem, que usou o preleitor anteontem. É o mesmo Espírito que me usa aqui nesta noite para falar com a igreja. Há diversidades. Há diversidades de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Por que que o Senhor nos dá dons, irmãos? Unicamente, exclusivamente para nós servirmos ao Senhor. O Senhor te deu dons, é para você servir ao Senhor. Não é para nós sermos servidos, mas é para nós servirmos. Entenda, igreja. O dom que o Senhor te deu não é para você ser servido, é para você servir uns aos outros. É para você servir a igreja. Os dons espirituais é para a edificação da igreja. É para a edificação do corpo de Cristo. Há muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Senhor é o que opera tudo em todos. Há diversidades de realizações, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. E nessa noite o Senhor é aquele que opera nas nossas vidas. E nessa noite Ele está operando, aleluia, neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor nessa noite, igreja. Há diversidade de realizações, mas é Ele que opera em tudo e em todos. O Espírito Santo, irmãos, Ele é o motor, Ele é o gerador de energia da igreja. Não adianta ter CNPJ de igreja, não adianta ter placa de igreja, não adianta ter nome de igreja, se não tiver o poder do Espírito Santo, não é igreja. É o Espírito Santo de Deus, que é o motor, que é a energia da igreja. Sem o Espírito Santo de Deus, os dons não são manifestados. Sem o Espírito Santo de Deus, o milagre não acontece. Sem o Espírito Santo de Deus, não há sinais, prodígios e maravilhas acontecendo em nosso meio. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja se torna morta, sem energia. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele está sobre você. Aleluia. E Ele quer se manifestar de forma gloriosa na tua vida nessa noite. Ele quer se manifestar no meio da igreja nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, irmãos.
Sem o Espírito Santo de Deus nada acontece. Sem o Espírito Santo de Deus o culto não flui. Sem o Espírito Santo de Deus almas não se convertem. Sem o Espírito Santo de Deus nada acontece. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é muito glorioso quando o Senhor fala que Ele opera em tudo e em todos. E quando o Senhor Ele quer operar, ninguém pode impedir. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 13. A Bíblia fala que ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer operar, irmãos, ninguém pode impedir o agir de Deus. Talvez para você chegar aqui nessa noite foi difícil, a luta foi grande, aconteceu muitas batalhas espirituais esse dia, mas você está aqui nessa noite, aleluia, porque o Senhor fala, operando eu, quem impedirá? E é tão glorioso, irmãos, porque quando nós estamos na presença do Senhor, a gente se esquece dos problemas. Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja com uma dor nos pés. Quem já teve fascite plantar, esporão, sabe a dor que é. Quando você levanta, você coloca o pé no chão e parece que alguém está, vai estar pisando nos pregos, alguém parece que está, esfaqueando os seus pés por baixo de tanta dor. E às vezes quando tinha culto pelas manhãs de domingo, quando eu acordava, quando eu colocava o pé no chão, aí vinha aquela dor e eu falava, não, eu preciso me levantar para ir para a casa do Senhor. E eu vinha, irmãos, mancando para a casa do Senhor. Mas quando eu chegava aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, o culto estava tão glorioso, a unção está tão grande, irmãos, que a gente se esquece das dores, a gente se esquece das lutas, a gente se esquece dos problemas. Agora eu entendo o bispo. Quando o bispo está aqui, muitas vezes ele está com dor na coluna. Mas quando ele está na presença de Deus, eu fico olhando, irmãos, esse homem pula que nem pipoca. Esse homem pula que nem pipoca na presença do Espírito Santo de Deus. Aí eu fico olhando e falando, é só Deus para fazer essas coisas. A pessoa com dor, a pessoa enferma, mas está glorificando ao Senhor. A pessoa está enferma, mas está aqui dando glórias. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, você esquece o que está lá fora. Você só se lembra de falar, meu Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. A palavra do Senhor fala agora, irmãos, sobre os dons espirituais. Existem 9 dons. Fala para o seu irmão, existem 9 dons. 9 dons espirituais. Fala, 9 dons espirituais. Amém, glória a Deus. 9 dons espirituais. E esses 9 dons são separados em 3 categorias. A primeira categoria é o dom de poder. O dom de poder está englobado o dom da fé, o dom da cura, o dom da operação de maravilhas. Preste atenção, irmãos. O dom de poder engloba o dom da fé, o dom da cura e o dom da manifestação de milagres, de operação de milagres. Se nós olharmos na Bíblia,
Um homem que ele tinha todos esses dons e ainda, irmãos, muito mais. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 19, versículo 12, a Bíblia vai descrever que quando este homem começava a pregar, quando este homem começava a fazer a obra, ele pegava aventais, lenços, assim como da presbítera Luana, e ali esses lenços, aventais eram levados aos enfermos. Naquele momento que os enfermos recebiam, automaticamente eles eram curados. Automaticamente os demônios saíam correndo. Automaticamente pessoas eram curadas. Imagina o apóstolo Paulo pregando e enxugando o suor. Pregando e enxugando o suor. E quando a gente sente a glória de Deus, irmãos, vem tanta suadeira, mas é porque é o Espírito Santo de Deus. É um calor tão grande que a gente sente, irmãos. É um calor tão grande que a gente sente. E é esse calor que eu estou sentindo aqui nessa noite. É o calor do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você aqui nessa noite também sinta esse calor do Espírito Santo de Deus. Lá fora está frio, mas aqui dentro está crente da glória de Deus. Tem crente gelado, mas esta noite você vai ferver na presença do Senhor. Irmão, deixa de ser crente gelado. O que é gelado tem que ficar na geladeira. Deus quer que você seja mulher fervorosa, homem fervoroso. O apóstolo Paulo, cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio de poder, aleluia. As pessoas falavam: Paulo, me dá aí o seu avental. E era curado. Ô Paulo, me empresta aí seu avental. E era curado. Ô Paulo, eu posso levar aqui uma pecinha de roupa sua? Para levar para quem? Para aquele lá que está em cima de uma cama, que os médicos já deram o diagnóstico de morte. Mas quando levavam o avental, essas pessoas eram ressuscitadas. Oi, irmã Luana, é a roupa de Paulo que curava, era o avental de Paulo que curava, não, era a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Aleluia, e pela fé, é pela fé, irmã, é pela fé, irmãos. Tem pessoas sendo curadas aqui nessa noite. Tem pessoas sendo curadas aqui nessa noite. Não sei se a tua enfermidade é física, é espiritual, é emocional, mas saia daqui curado para a glória de Deus. Saia, irmão, porque o ambiente é propício hoje para cura. O ambiente hoje está propício para você receber a tua cura, o teu milagre. Aquele povo tinha tanta fé, falava: Paulo, dá aí o seu avental, dá aí o seu lenço. Era a fé deles que curava, era a fé. Como está a tua fé aqui nessa noite, irmãos? O Senhor precisa ativar a tua fé aí? O Senhor precisa ativar a tua fé aí, para você receber a tua cura nessa noite? E nessa noite o Senhor está aqui, irmãos. Eu sinto a glória do Senhor aqui nessa noite. Eu sinto a glória do Senhor aqui nessa noite.
Aleluia, aleluia. Segundo dom, o dom de revelação. O dom de revelação que está englobado, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra do entendimento e o dom do discernimento. O que é o dom da palavra? O que é o dom da palavra com conhecimento e com sabedoria? Vamos imaginar o seguinte, irmãos. O que é um entendimento? Eu sei que o tomate é uma fruta. Quantos aqui sabiam que o tomate é uma fruta? Glória a Deus. Mas você tem uma sabedoria tal que você não vai colocar o tomate na salada de frutas, né, irmãos? Há uma distinção entre conhecimento e sabedoria, né? E o dom do discernimento? O dom do discernimento nós usamos mais quando nós estamos com uma certa dúvida. Nós usamos quando nós queremos avaliar, julgar algo. O dom do discernimento é para nós sabermos o que é de Deus, o que é do homem e o que é de Satanás. O dom do discernimento é o que nós precisamos pedir para o Senhor. Discernimento, igreja. Para sabermos o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem de Satanás. Porque nem tudo vem de Deus. Uma certa feita, uma época atrás, nós estávamos na igreja de baixo. Eu era nova no corpo de obreiras. Era bem novinha no corpo de obreiras ainda. E entrou um homem endemoniado na igreja. A igreja estava lotada, igual hoje. E o ministério de louvor estava louvando naquela unção, naquela glória. Todo mundo glorificando, falando em línguas. Entrou um homem embriagado no meio da igreja. Aquele homem embriagado, ele já entrou e já queria fazer bagunça na igreja. Mas aí ele viu a cadeira e sentou. Ele começou a falar em línguas estranhas. Quem estava do lado, não tinha um dom de discernimento, falou: oh, glória a Deus, está cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. E eu fiquei só olhando. Chegou o presbítero Luiz, só com o dedinho dele, mindinho. Que é mindinho, né? Falou: espírito imundo, saia dele, em nome de Jesus. Naquele momento, aquele homem caiu ali na igreja, mas ele recebeu a libertação, irmãos. Isso é dom de discernimento. Nós, como igreja, temos que pedir ativação desse dom, irmãos. Temos que pedir para a gente saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas uma coisa eu te falo, a mulher que tem o dom de discernimento, esposo, nem pensa em mentir para ela. Dá dom de discernimento aí para as mulheres, Senhor. Dom de discernimento, irmãos. No dia de hoje nós precisamos, porque a Bíblia fala que chegará dias que se levantarão falsos profetas e enganarão até os escolhidos. E nós, como igreja do Senhor, olha, temos que estar de olho aberto, vigilante, diligente, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Peça hoje esse dom, irmãos.
ninguém vai te enganar mais na face dessa terra. Ninguém vai mais te enganar na face dessa terra. Terceiro, o dom de elocução. O dom da fala, que engloba o dom da profecia, o dom da interpretação de línguas e o dom de línguas. O dom da profecia, que fala que nós temos que buscar o dom da profecia, porque a profecia edifica toda a igreja. O dom de línguas edifica a nós mesmos. Mas o dom de profecia edifica toda a igreja. Numa certa feita, foi eu com o presbítero Luiz. Com o presbítero Luiz. Vamos fazer uma visita para uma senhora que ela falou que dentro da casa dela ela estava tendo visão de vulto. E foi eu lá, me lembro que estava eu, o presbítero Luiz, a irmã Helenita, nós três. Não sei se a irmã Helenita lembra. A casa bem simplesinha, irmãos. Era uma senhora que ela coletava, reciclagem, enfim, então a casa era bem simples. E quando nós chegamos lá, uma senhora forte. De repente eu trouxe uma palavra. Depois o presbítero começou a orar. Aí no final essa senhora começou a falar em línguas estranhas. E o presbítero Luiz começou a interpretar. Aí ele falava assim, assim diz o Senhor, irmã Luana. Deus usava a senhorinha, Deus usava o presbítero Luiz para interpretar, e eu recebia. Deus usava a senhorinha, o presbítero interpretava e eu recebia. Oh, coisa gloriosa, irmãos. Oh, coisa gloriosa, irmãos. Oh, que saudade dos tempos, irmãos. Vamos voltar a essa essência de busca do Espírito Santo de Deus. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Às vezes a gente queremos investir em libras, queremos investir em tantas línguas. Irmãos, nós temos a língua dos anjos. Aleluia, e Deus ainda levanta intérpretes. Oh, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Busque esses dons, busque esses dons. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Abre lá em 2, peço ajuda da mídia para finalizar em nome de Jesus. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Consegue, irmãos? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não vos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? O apóstolo Paulo falava assim para Timóteo, muito jovem Timóteo. Falava: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Eu não te dei um espírito de covardia, de medo, mas eu te dei um espírito de poder. O Senhor nessa noite fala: eu quero que você desperte o dom que está dentro de você. Desperta o dom, jovens. Deus falava muito no meu coração para passar para os jovens esta igreja. Desperta, levanta, porque Deus quer levantar jovens cheios do Espírito Santo nessa casa. Deus
Deus quer despertar dons espirituais na vida de vocês, jovens. E igreja, Deus não te deu espírito de covardia. Deus, eu não prego, eu não sei. Deus, eu não louvo, eu tenho medo. Deus, eu não vou orar por aquela porque eu não sei orar. Ei, desperta, igreja. Ativa o dom que Deus colocou nas tuas mãos. Se levanta com autoridade, ousadia e poder, diz o Senhor. Se levanta, igreja, com poder. Desperta o dom que há dentro de vocês. Todos aqui têm dons, todos têm. Todos têm. E Deus usa cada um conforme a sua capacidade. Mas se você tem um, você pode buscar mais outro. Se você tem 3, você pode buscar o 5º. Busque mais de Deus. Busque mais de Deus. Lá em Mateus capítulo 25, vai falar que o Senhor, Ele foi viajar e deixou talentos para os seus servos. Para um Ele deixou 1 talento, para o outro Ele deixou 2 talentos, para o outro Ele deixou 5 talentos. O que tinha 5, o que tinha 2, na ausência do seu Senhor, o que eles fizeram? Investiram, granjearam e multiplicaram os dons. Mas o outro que recebeu 1, ele abriu um buraco na terra, enterrou o talento e esperou o Senhor voltar. Tem gente que está esperando Jesus voltar para usar os dons. Você vai usar teus dons, irmãos, quando Jesus voltar. Você tem que usar hoje, é agora. É 2024 cheio de unção e poder. E se você enterrou o talento, hoje o Senhor coloca uma pá na tua mão e fala: desenterra. 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 Ei, a oportunidade que Jesus está te dando hoje, ó, Ele não voltou ainda, mas Ele já está falando: desenterra. Desenterra. Desenterra, irmão, talento, o dom que Deus te deu. Tem gente que falou assim, ó, jogou fora o dom e falou: Deus, não quero mais isso não é para mim. Hoje, Deus coloca uma pá na tua mão e fala: é hoje. Começa a cavar e começa a tirar. Começa a cavar e começa a tirar. É com esse que eu quero te usar. É com esse que eu quero multiplicar. É com esse que eu vou, aleluia, fazer grandes sinais e maravilhas na tua vida. Irmãos, eu vejo uma pá aqui nessa noite. Eu vejo uma pá aqui nessa noite. Segura aí a pá, irmãos. Começa a pensar: Senhor, antes eu louvava, agora eu não louvo mais. Ah, Senhor, antes eu pregava, agora eu não prego mais. Ah, Senhor, antes eu acordava falando em línguas, agora eu não falo mais. Ah, Senhor, antes eu tinha o desejo de estar na tua casa, hoje eu não tenho mais. Desenterra hoje. Já vi um grande milagre, irmão. A pastora já desenterrou o talento dos corinhos. Oh, glória! 2024 é cheio de corinho de fogo. Se prepara, igreja. Oh, glória, irmãos. Deus é bom.
Deus é muito bom, irmãos. Eu glorifico ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor, porque Deus é fiel. Sobre o pouco te coloquei, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso do Senhor, irmãos. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Está com dor, glorifique. Está passando luta, glorifique. Aleluia. Não importa a provação, glorifique ao Senhor. Para finalizar, irmãos, tem gente que tem vergonha de dar glória a Deus, irmão, não sei porquê. Quando eu era nova aqui na igreja, quando eu era novinha aqui na igreja, não é muito tempo não, viu? Quando eu era novinha, né? Irmãos, eu sentava naquele banco que está ali vazio ali. E ali o culto fluía, que era maravilha. Quando eu comecei a dar glória a Deus alto, eu comecei a dar glória a Deus alto sem perceber. É bem assim, quando a gente está movida pelo Espírito Santo, a gente não percebe. Mas nesse dia eu estava tão ousada, falava tanto glória a Deus alto, que foi perto daqueles dias que o Espírito Santo de Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Para o Espírito Santo de Deus fazer algo em você, você tem que tomar uma atitude na tua vida. Você tem que, aleluia, falar: Senhor, eu quero ser mais cheio de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti. Amém? Eu creio que nesse ano, muitos vasos vão desemborcar na presença do Senhor. Amém? Todos aqui é vaso, todos aqui é vaso, todos aqui é vaso. Sabe o que Elias falou para a mulher de Sarepta? Ó, buscai vasos emprestados. A mulher saiu pedindo vaso emprestado para os vizinhos. Começou a pedir vasos emprestados. Aí Elias falou: tá bom, vai colocando. Enquanto o vaso estava com a boca aberta, tinha azeite. Quem acabou primeiro, os vasos ou o azeite? O vaso. Acabou os vasos, depois que acabou, se cerrou o azeite. Então, enquanto há vaso aqui neste lugar, tem azeite derramando. Enquanto há vaso de boca aberta aqui, tem azeite sendo derramado. Só quem é vaso dá glória a Deus. Só quem é vaso dá aleluia. Enquanto tem vaso, tem azeite. Ei, tem azeite aqui nessa noite para a tua vida. Tem dons espirituais, irmãos. É ano que Deus vai manifestar dons de excelência aqui nesse lugar. Aleluia, Deus vai desemborcar muitos profetas aqui nessa casa. Deus vai desemborcar muitos levitas, estão escondidos aqui nesta casa. Está escondido aí, irmão, mas Jesus te pega. Está escondido aí, tem vaso aqui, olha, que está escondido. Mas você sabe que o Senhor está falando com você nessa noite. Você sabe o que o Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor fala: não é aí que é o teu lugar, não é nessa cadeirinha acomodada, não. Eu quero te colocar aqui, ó. Se prepara, porque o teu lugar é aqui, ó. Você pode se esconder da pregadora, pode se esconder, mas quando tem talento, Jeová te pega aí. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, irmãos. É um ano de ativação espiritual sobre a tua vida.
É um ano de ativação de dons espirituais sobre a tua vida. Amém? Deus quer te usar poderosamente por onde você passar. Que você seja vaso do Senhor por onde você passar. Amém? Eu agradeço e as palmas louvem ao Senhor Jesus. Glória a Deus.